Bom, já estamos no horário, né? Primeiramente, uma boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus Cristo ele possa estar presente aqui em nossos estudos, através da nossa dedicação, e que ele possa continuar abençoando, né? Abençoando esta casa e aqueles que a compõem com sinceridade de princípios, né? A gente finalizou o capítulo 10, né? Com Michelin, da intervenção, né? Eu li antes. A intervenção dos demônios nas manifestações, né? Nas modernas manifestações. E hoje a gente vai para a questão da proibição de evocar os mortos, né? De uma maneira geral, a gente vê que toda essa questão da proibição partiu dos homens e a igreja teve uma grande responsabilidade com isso, né? E existem algumas explicações, né? Mas isso a gente já debateu. E hoje nossa amiga Tereza, que está ali nervosa, está hiperventilando, né, Tereza? Se preocupe não, vai dar tudo certo. E antes da gente começar nossos estudos, do capítulo 11, vamos fazer nossa prece inicial, né, para que a gente possa entrar em sintonia com a equipe espiritual que aqui se faz presente, para que a gente possa ser auxiliado a entender, para que a gente também possa auxiliar para que as pessoas sejam entendidas e entendam também, e que não nos esqueçamos que espíritos são aqui trazidos para também um pouco entender e vislumbrar a verdade que tem dentro da codificação, né? Ainda espíritos nessa situação que, assim como nós, precisam aprender. Deus, Pai de amor e bondade, misericórdia e poder, juntos estamos aqui, Senhor, em mais uma reunião para tomar conhecimento das Tuas leis, para tomar conhecimento daquilo que é necessário para que possa nos transformar por dentro, com a certeza da Tua presença amiga e amorosa entre nós, que possamos dar o nosso melhor neste momento, para juntos aprendermos a chegar à Tua unicidade e que as nossas discordâncias e que os nossos duelos e as nossas confusões possam aos poucos ir arrefecendo, e nós possamos encontrar um mundo melhor, onde a regeneração já se iniciou, que possamos fazer parte através do nosso esforço e da nossa dedicação. Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, meu Pai, as nossas ofensas, na medida em que nós estivermos perdoando a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males. Nos abençoa e nos envolve no teu manto de paz, de fé, de luz, de esperança e de bênçãos. É através dessa rogativa, Deus e a equipe espiritual amiga aqui presente, que a gente pede a permissão para que se dê por iniciado mais um estudo das obras básicas, em especial o livro Céu e Inferno, na noite desta quinta-feira, na tua santa e doce paz. Bom, o capítulo aqui eu abri aleatório, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Instrução dos Espíritos, boa noite. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encontram encerradas nestes dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não veríeis mais, nos sombrios bairros que habitei, durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos
Pensai um pouco nisso. Ajudai o que tendes de melhorar, de melhor, os infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis ao sair do vosso envoltório terrestre um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena. Amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos. Porque sabeis agora, esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastai para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente, e, entretanto, a que mais é difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em suportar uns aos outros, e é o que menos fazei nesse mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, creem-se acima de vós, enquanto que na vida espiritual, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai, sobretudo, em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar, sem cessar, que no pobre rejeitado talvez repilais um espírito que vos foi caro, e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai naqueles que o sofrem e orai. Irmão Rosália, Paris, 1860. Bom, vou parar por aqui, porque a lição ela se estende bastante, mas já deu a hora e dá para a gente conversar alguma coisinha antes de iniciar. Vou dar para você com o tempo certo, ou quer um pouquinho a mais? Pode se desenvolver aí até as 8, eu Brincadeira. sigo. Bom, caridade moral e caridade espiritual. Eu estava vendo na internet, existem várias entrevistas, né? E o programa Pinga Fogo, em que Chico Xavier participou, fica lá, é muito legal. E ele estava dando, não sei foi em qual parte, alguém perguntou alguma coisa para ele sobre o que seria necessário para que a gente pudesse evoluir, para que a gente pudesse avançar. Porque em certo momento da entrevista, para aqueles que assistiram, Chico ele era bastante pessimista sobre o início de uma terceira guerra mundial. E ele acreditaria que isso de fato iria acontecer, né? E que a Europa iria ser devastada e que ia haver um grande exílio dos encarnados para o Brasil, né? E essas grandes potências mundiais iriam tomar o Brasil, da qual a gente só ficaria com uma pequena parte. Aí, alguns, eu acho que foi baseado nessa questão. E aí perguntaram a ele, mas o que a gente deve fazer para que isso não aconteça? Ele diz assim, amai ao próximo como a si mesmo. Se a gente não puder amar, que a gente respeite. E se a gente não conseguir respeitar, que a gente tolere. E ele diz assim, a tolerância é o máximo que a gente deve fazer. Nós não podemos ultrapassar esse limite. Porque quando a gente ultrapassa o limite da tolerância, independente do que aconteça, a gente começa a incorrer em erros. A gente começa a tomar o direito do outro. A gente começa, de fato, a errar. Isso é muito interessante, né? Porque se a gente for trabalhar no nosso dia a dia e na nossa vida, todos nós aqui temos nossas dificuldades, todos nós aqui erramos, né? E todos nós aqui temos pessoas que por algum motivo erraram conosco, né? E isso é justamente nesses momentos que eu gosto muito de lembrar, e é para mim, né, o porquê de tanto estudar. Porque se eu tenho um conhecimento, se eu entendi e se para mim ele é óbvio, se para mim ele é racional, quando chega a hora de eu praticar, eu tenho nada mais nada menos do que a obrigação de fazer. Não é verdade? Talvez não saia perfeito. Muito provavelmente da minha parte não, mas eu tenho a obrigação de tentar.
né? Porque aí, se a gente for estudar a lição do homem de bem, o homem de bem não é um rapaz perfeito, não é um espírito perfeito, mas ele é um ser que a todo instante está se esforçando para ser melhor. E aí não é o julgamento do homem que vai apontar o dedo e dizer que fulano está errado ou Beltrano está errado. Porque existe uma visão muito mais ampla, que é a visão espiritual, em que a gente vai saber, eu gosto sempre de trazer um exemplo. Por exemplo, a gente vê uma pessoa hoje que, vamos falar algo bem simples, um assaltante. Hoje ele é um rapaz que ele só assalta, ele não bate, ele não mata, ele não estupra, não faz, ele só assalta. Na nossa visão, ele está errado. E ele continua errado, de fato. Mas se a gente for olhar num plano um pouco mais elevado, em existências passadas ele roubava, ele matava, antes ele estuprava, né? E aí ele fazia miséria. Então você vê que nesse ponto de vista, num ponto de vista mais amplo, existe uma evolução. Certo? É difícil admitir, é difícil ver, mas existe uma evolução. Então a gente começa a entender que, do ponto de vista nosso aqui terreno, é muito sensível a gente estar condenando. Né? Porque quanto mais a gente vai se aproximando de Deus em termos de elevação, mais a gente vai entendendo o que é adequado ou não. Mas quanto mais terreno nós somos, o que é certo e o que é errado modifica para cada pessoa. É só para a gente entender isso e finalizar, porque já extrapolou o tempo, é sobre questão de valores na nossa vida. Por exemplo, Sid Clay trabalhou a semana toda. Chegou a sexta-feira à noite, ele está hiper cansado, ele tem um compromisso amanhã às 7 da manhã. Ele sabe que para ele chegar nesse compromisso às 7, ele tem que acordar às 5. Né? Porque ele tem toda a questão, vai se levantar, vai tomar o café, vai se organizar e vai partir para esse compromisso dele. Então, Sid Clay decide se vai acordar cedo porque tem um compromisso ou se vai dormir mais porque está cansado. Se o valor de Sid Clay que imperar naquele momento for disciplina, com certeza ele acorda às 5. Porque ele precisa, de fato, chegar no horário. Mas se o valor de Sid Clay que estiver dentro dele for um valor de descanso, eu preciso descansar, ele não vai acordar às 5. Ele vai acordar mais tarde e provavelmente ele vai chegar atrasado. Então a gente começa a perceber que isso também é prova, né? E avaliação de professores com prova dissertativa. Qual é o valor que impera naquela correção? Não existe certo e errado para nós, seres humanos, aqui. Né? Existe certo e errado para a lei divina. Mas, pelo menos eu ainda não consigo chegar na sua completa perfeição. E aí, Livro dos Espíritos, Jesus Cristo e Chico Xavier. Né? Como é que eu sei que o que eu estou fazendo é certo ou não? Ela diz assim, se coloca na pessoa ou nas pessoas de quem vai estar recebendo as tuas ações. Se você achar que é aquilo que você queria receber, continua. Porque aí eles completam o livro dos Espíritos. Porque pode ser que esteja errado, mas é a tua intenção que conta. Não é a do outro, não é que o outro pensa da gente, não. Então que a gente possa ter essa reflexão, né? É o que nós estamos no coração. Não são as palavras bonitas que a gente diz, mas é como a gente modifica primeiramente dentro de casa. Né? Então, que a gente possa fazer essa reflexão, que a gente possa tomar para a gente, porque a vida ela está todo instante, né, passando e correndo e cada vez mais rápido, mas depende da gente ser melhor. Né? E cada um de nós aqui sabe onde a gente pode melhorar. Tenho certeza, quando a gente chega em casa, fecha o nosso olho, a gente sabe quando a gente foi bem num dia e quando a gente não foi. E a gente só sabe isso porque a gente tem dentro da gente, né, as leis escritas na nossa consciência. Só que a gente ainda está se conhecendo. A gente ainda está se revelando. Então, fica muito confuso as coisas. Né? Então, como a gente não tem a completa perfeição do conhecimento moral, e acreditem, a todo instante a gente está acertando, mas a gente também está errando. E mesmo que de forma inconsciente, a gente prejudica alguém que está envolvido em nosso meio. O primeiro ponto é a gente ter a capacidade, né, a humildade de levantar o dedo, levantar a mão, chamar no canto e pedir desculpa. E o segundo ponto é a gente ter a força e o discernimento de modificar e fazer melhor. Né? E aí a gente entra na caridade moral e material. Né? É uma caridade moral, é a gratuita, que cada um de nós, com toda certeza, pode fazer. E a material, a gente também pode fazer, né? Poderíamos aqui passar mais horas falando sobre o óbolo da viúva, mas não. É a vez de Teresa. Né, Teresa? Eu sou depois.
Pode vir. Vamos lá, crianças. Primeiramente, já que é a minha primeira aula no Céu e Inferno, já que eu já dei uma no ESD aos trancos e barrancos, eu queria agradecer, né? Eu quero agradecer a confiança, o Bruno ter me chamado para dar essa aula. Eu quero agradecer ao acolhimento que Ricardo sempre teve comigo. De quando eu chegar, Tereza, fica no ouvido. Eu vim para o Céu e o Inferno por causa dele, que ficava muito atolhida nos meus próprios pensamentos, principalmente às quintas, e eu vim não pensar tanto nas minhas coisas, mas pensar em coisas que me fortalecesse. Eu vim aqui e não consegui largar, né? Tinha uma outra opção, eu fiz o curso para fazer o magnetismo, não consegui o magnetismo porque eu me senti desenvolver aqui. Então, obrigada a todos e tenham paciência. Vamos lá, capítulo 11 da proibição de evocar os mortos. Ele inicia informando, como a gente já viu em outros capítulos, que a igreja ela não nega as manifestações, né? Mas, como já vimos, atribui aos demônios. E onde se justifica isso? No Evangelho? Não. No Antigo Testamento, nos escritos de Moisés, principalmente em Levítico e Deuteronômio. Aí nós temos umas passagens aqui, né? Que logicamente eu não ia escrever, porque ia ficar muito longe, muito longo. Então, em Levítico, se um homem ou uma mulher tem um espírito de pitom ou de adivinhação, que sejam punidos de morte, serão lapidados e seu sangue cairá sobre as suas cabeças. Capítulo 20, versículo 27. E no livro de Deuteronômio, que não haja entre vós ninguém que consulte os adivinhos, ou que observe os sonhos ou os augúrios, ou que use de malefícios, de sortilégios e de encantamentos, ou que consulte aqueles que têm o espírito de Pitom e que pratiquem a adivinhação, ou que interroguem os mortos para aprenderem a verdade, porque o Senhor tem em abominação todas essas coisas, e destruirá em vossa chegada as nações que cometem esses crimes. Capítulo 18, versículo 10, 11, 12 de Deuteronômio. Então, vamos lá. Nós vemos duas vezes a citação de espírito de Piton, né? Como eu estava falando, na mitologia grega, Piton era uma serpente gigantesca que nasceu do dilúvio, do lodo do dilúvio. Piton foi enviada por Hera para matar o Apolo, que estava no ventre de Leto, uma das esposas de Zeus. Então, ela não logrou sucesso nessa investida. Quando Apolo atingiu a maioridade, ele matou Piton e dividiu ela em vários pedaços. Consta que os gases do cadáver da serpente expandiu-se por todo o templo de Delfos. Piton também guardava o templo de Delfos, que era o templo da sabedoria, onde ocorriam as adivinhações. Então, os gases de Piton motivavam as pitonisas, que eram
as ajudantes, digamos assim, do templo, e elas faziam as adivinhações para quem as buscasse. Isso é uma das teorias, né? Porque em outra diz que as pitonisas eram uma ponte entre quem buscava as adivinhações e o deus Apolo. Que Apolo, que fazia essas adivinhações, transmitia às pitonisas, que transmitiam às pessoas que iam no templo para saber, né, do que ia acontecer com ela. Então, Moisés, ele proibiu essas adivinhações, né, naquela época, e um dos motivos era para romper com as práticas egípcias. Ora, não podemos também deixar de reconhecer a herança dos egípcios no que diz respeito perdeu-se por aqui, mas no que diz respeito à matemática, à astronomia, né, às práticas agrícolas e etc. Porém, dentre essas práticas, existia a prática das evocações, que não era simplesmente contactar os mortos por respeito, né, afeição, eram mais comércio, magia, feitiçaria e até mesmo sacrifícios humanos. Então, numa palestra que eu vi do Denil Andrade, ele fala que o povo que entrou no Egito com Moisés era muito diferente do povo. O povo que entrou no Egito com José era muito diferente do povo que saiu do Egito com Moisés. Até porque se passaram 400 anos. E ele diz uma coisa muito interessante, que é como se aquele povo tivesse perdido a sua identidade. O povo, né, da época de Moisés. Como se tivesse perdido a sua identidade de povo escolhido para receber Jesus. E como diz Emmanuel, em Caminho da Luz, Jesus nasce entre o povo hebreu, porque o povo hebreu era o mais endividado. Alguma consideração? Até aí, tudo bem? Tudo certinho? Estamos indo? Pronto. Deixa eu falar uma coisinha rapidinho. No caso, os pitons intermediários, nas duas versões que você deu, são intermediários, são médios. E a gente vê como é que era difícil ser médium naquele tempo. E hoje os médiums reclamam, hoje está tão fácil, né? E naquele tempo era complicado, até perder a vida, perdia. Hoje, tem que puxar saco, né? Então a mediunidade hoje está light. Eu acho mas quando ele se reporta ao espírito de Piton, né, é um espírito maligno, espírito de enganação, né, tudo de ruim. Mas é isso. Naquela época e hoje ainda é difícil. Então, Moisés proibiu as práticas egípcias, né, não contratar aliança com nações estrangeiras e seus costumes, justamente para conservar essa originalidade do povo hebreu, deles terem a consciência de que era o povo abençoado por Deus, o povo escolhido por Deus, e não se contaminar. Para tanto, ele precisava dizer que as reprovações vinham do próprio Deus. Por quê? Porque seria um meio rigoroso de governar, um meio necessário de se governar. Porque naquela época não existiam prisões,
o povo não temia penas puramente disciplinares. Então, não adiantava ele dizer, né, que ele mesmo estava proibindo aquilo. Ele tinha que dizer que a proibição vinha de Deus e que se o povo continuasse fazendo aquilo, Deus ia acabar com todas as com toda a população. Então ele tinha que dizer que o próprio Deus reprovava isso. E onde tem isso? Tereza, deixa eu falar. Oi, bora. Realmente, né? Ele não poderia dizer que era ele, porque a palavra dele não ia ter a bolsa de a palavra de Deus, né? Então eu digo, que quando eu quero dizer uma coisa, eu quero disciplinar aquele povo rebelde, bárbaro, eu digo que é Deus. E hoje a gente vê isso também discretamente. Digamos que eu seja um médio ostensivo e eu quero dizer uma coisa aqui na casa, eu como Ricardo, talvez eu não seja ouvido, mas se eu estiver incorporado, eu vou dizer que é um espírito dirigente da casa e vou passar a informação, mas na verdade quem está passando é Ricardo. Mas se é um espírito que está assinando, todo mundo vai aceitar e talvez aceitar cegamente, né? Mas aí é o que a gente vê isso também, se a gente não tiver cuidado, pode acontecer no movimento espírita, em alguns médios que desviam-se do seu caminho. Aí o espírito está aqui dizendo que você tem que fazer assim, assado. A partir de hoje, o mentor da casa está dizendo que todo trabalhador deve vir de azul. Não, mas foi o mentor da casa, mas na verdade é Ricardo que está dizendo. Então é o caso aí também, a gente tem que ter cuidado. Moisés sabia que ele precisava disciplinar aquele povo. Lógico, Moisés era um médium, realmente ele recebia muitas informações. Eu não sei dizer, mas possa ser até que ele tenha sido orientado pela equipe espiritual para dizer isso, né? Diga que foi Deus para que esse povo aceite. Pode ser uma possibilidade. Aí já é um pensamento meu, que ele pode ter sido induzido, porque realmente aquele povo tinha que ser disciplinado, tinha que ser na força, na pressão, e o nome de Deus aí tem um peso muito grande. E a gente vê também essa necessidade da gente buscar certas confirmações, né? Muitas vezes eu venho aqui e falo, vocês viram, já falei várias vezes para Bruno, viu aquele vídeo de não sei o que, ele, quem é o palestrante? Aí, quando eu digo um nome qualquer que ele não conhece, já parece que não tem tanta credibilidade. Aí eu já notei isso, já procuro ver os palestrantes que realmente têm uma certa uma certa credibilidade, feito Haroldo e etc. E agora mesmo eu mencionei o Denil Andrade, Ricardo meio que evangélica, né? Já foi evangélico, 20 anos, não sei o quê, mas recomendo dar uma olhadinha sem preconceitos, que eu particularmente achei, e Cid, né, que já vi algumas palestras, eu vi eu vi muita. Teresa, quando a gente fala em relação a essa questão da gente conhecer quem são, às vezes pode até ser um contrassenso de quando a gente recebe alguma mensagem, alguma informação, até psicografia que a gente assim, não precisa ver quem assinou, a gente precisa ver o conteúdo das coisas, né? E de fato, né, a gente tem que entender que a história, ela existe, certo? Acho que seria inocência da gente se a gente for achar que a gente sabe a verdade completa. Não. A gente sabe uma parte, e essa parte que a gente tem conhecimento, eu vou trazer para o lado espírita, tá? Porque tem várias. A parte que a gente tem conhecimento da doutrina dos espíritos, a gente conhece de acordo com a nossa interpretação, né? Então, se faz necessário de que a gente tenha alguns pilares para que a gente possa avaliar as coisas. Eu concordo com você, né, que a gente tem que ver muita coisa,
a gente tem que ver, abre aspas, de tudo, mas muitas vezes se a gente for ver de tudo, a gente acaba não vendo nada, né? Porque muitas vezes a gente se perde, sim. A gente quer saber de tudo, a gente quer ver tudo e a gente acaba que quando termina, a nossa mente está um embaraço, E né? acontece até a contaminação cruzada, né? Sim, a gente tem que ter o cuidado, né? Acho que até é Michelin que fala isso. Existem muitas histórias e muitos contos em que cada um pode tomar a sua interpretação e pode fazer sentido, entende? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? É por isso que quando a gente vai produzir qualquer que seja o material, a gente pega daquilo que a gente acredita como positivo e no final a gente diz, peguei daqui, dali e de lá. Entende? Então, assim, não é questão de preconceito, né? É questão de que eu já li livros espíritas psicografados que falavam coisas bem grosseiras. E que se eu não tivesse lido a codificação antes, eu ia reproduzir aquilo. Porque lá no fundo faz sentido, né? Mas faz sentido na mente do ignorante, né? Porque se a gente for perceber e estudar todo esse processo, todo esse trabalho das trevas, eles também psicografam livros que parecem ser maravilhosos, que é totalmente ao contrário do que o Espiritismo vem trazer. Mas é sutil, né? Então, se a gente não tem essa percepção, se a gente não tem esse conhecimento, a gente acaba por engolir muita coisa que não existe, entende? Então, por isso que existe Desde aquela essa época, né? Que exato, são por isso que existe essa os embustes. separação, sabe? Para que a gente não caia. Eu acho que foi Kardec ou foi Emmanuel que disse, é preferível que a gente possa negar 99 verdades a aceitar uma mentira. Isso é muito importante que a gente tenha. Foi Kardec, não foi? Isso é muito importante que a gente tenha dentro da gente, né? Porque existe muita coisa e eu vou dizer uma coisa, a gente pode estudar e fazer o que for, mas a criatividade das trevas ninguém tem. Os cabas são criativos demais. Se a gente for ver, é cada coisa assim mirabolante que chama atenção, entende? Então, assim, é um ponto que eles têm possível e a gente não tem. Porque a gente podia utilizar da criatividade que eles têm para atrair as pessoas que a gente quer. E a gente faz o quê? Não, eu já estudo, vou botar aqui o material da forma como eu acho melhor. E quem quiser que de fato vai lá e procure. E que nós Então, podemos até fazer um paralelo, né, dessa trevosidade espiritual também com a trevosidade que nós temos dessas pessoas que poderiam usar a inteligência, né, para o bem e usam para o mal, como é o caso dos enganadores, né, que ligam, né, fazendo toda aquela história de que encontramos um empréstimo que você fez e as pessoas ingenuamente seguem aquele link, quando vai ver não tem mais nada na conta, né? É uma coisa que você vê como é que conseguiu colocar um link tal que entrou na conta da pessoa e tirou todo o dinheiro dela. Vê só, né? Um encarnado. E quando desencarnar, vai. A criatividade, né? Vai para Para Quiro. a gente ver assim, há pouco tempo eu ouvi o depoimento de uma pessoa que veio para cá, para o Paz Luz, vindo de outro centro, onde ela passou 9 anos estudando, um centro conhecidíssimo, onde ela diz, tem um médium principal e aquele médium é quem manda e quem faz tudo. As pessoas vivem ali trabalhando em torno dele, aquele espírito se diz superior e manda e desmanda e humilha as pessoas e distrata e tudo mais. E eles, quando começaram a estudar, começaram a perceber que o espiritismo realmente não é aquilo que eles estavam professando. E depois começaram a questionar, então começa a dizer, não, essa pessoa está obsidiada, afasta, porque ela está com um maligno nela e por aí vai. Então, são coisas que se a gente não estudar, como o Bruno falou aí, né? Estudou a codificação antes e para conseguir ter contato com outras coisas e entender o que tem sentido, o que é certo, o que não é, o que está dentro da codificação e o que não está, né? Então, se você não faz esse estudo, se você não prepara, que é o que o Espiritismo vem dizer, né? Raciocinar, questionar, perguntar, entender o que está acontecendo. Porque se você não entender, a primeira dificuldade, você perde toda a sua fé, porque você não entende tudo que o Espiritismo está explicando para você. Então, a pessoa vem assim contando tantas coisas que passou, acabou, depois de muito tempo, saindo. Eu disse, mas por que você ficou tanto tempo num lugar desse? Porque
porque a gente acreditava naquela pessoa, né? Então, veja, você acredita naquela pessoa que está ali dominando e professando uma doutrina, e todo mundo confia, e todo mundo confia cegamente. E aí a pessoa começa a fazer arbitrariedade e não é questionado, né? Não, é porque fulano de tal está fazendo, né? Porque é o espírito que está mandando, é porque sou eu que mando aqui. Outro dia mandaram um vídeo dessa mesma casa, por acaso eu descobri que era a mesma, que eu disse, meu Deus, né? A pessoa faz a palestra ali mediunizada, e eu que estou aqui, eu que tenho uma missão, eu que mando, desmando, não sei o quê. Eu digo, bem, eu já não quero assistir o que ele tem para dizer. Possa ser que o que ele tenha para dizer seja até bom, mas eu já não quero ouvir o que ele tem para dizer, porque já começou mal, né? Então, é esse tipo de coisa aí, né? Moisés vinha falar para um bem, dizer que era em nome de Deus, né? Que era Deus que estava mandando, porque aquelas pessoas precisavam disso. Mas muitas, a gente sabe que isso descontinuou, né? São coisas que não são necessárias na maioria da população do mundo. Mas a gente vê que existem pessoas que ocupam esse lugar, que dizem falar em nome de Deus ou de um espírito qualquer, superior, dizer que é para o bem, e fazem arbitrariedade, né? Então, se a gente não raciocinar, não estudar, não entender, não pensar, né? Porque isso que está sendo feito é para o bem, isso que está sendo feito vai trazer o bem, né? Eu gostaria que fosse feito comigo. Então, todas as questões que o Espiritismo vem fazer a gente pensar. E naquele tempo, À vontade. a gente é convidado a raciocinar. Naquele tempo, talvez nós estivéssemos lá. A gente precisava desse freio, Esse rigor. desse rigor. Hoje, não. Hoje a gente já tem condições de raciocinar. Quando uma pessoa chega para mim e diz, o irmão está me dizendo para eu dizer isso, eu já não acredito. Diga o que você tem para me dizer, e a gente vai debater, vamos raciocinar. Se for positivo, não importa se foi Jesus, se foi Deus, se foi Moisés, ou se foi Teresa, que é o médico que está dizendo. Se tiver lógica, se tiver razão, eu vou aceitar. Não precisa dizer que foi A, B. Estão me mandando dizer. Eu estou vendo isso. Não, isso não funciona. Isso não tem. Você pode estar vendo um anjo do meu lado ou um capeta do outro. Nesse termo que o Espiritismo entenda, o capeta, certo? Ou o anjo. Não importa, não precisa me dizer que está vendo. Dê a informação que está vindo para você. Olha, eu acho que você devia fazer assim, isso é desse jeito. Vamos debater, vamos conversar. Então é isso que a gente tem que começar a entender. E como o Bruno falou, e a gente fala muito aí quando a gente está Se a pessoa quiser saber, né? Tem gente que chega falando, você ninguém perguntou. A gente fala muito na tribuna, gente, vamos estudar codificação, a base. Quando você estudar, primeiro, a gente nunca vai entender ela 100%, porque a gente precisa estar sempre estudando, sempre se renovando no estudo, no debate. Para quando chegar essas obras que se dizem mediúnica por aí, ou chegar um possível médio e dizer alguma coisa, você tem a base e vai saber quando vir ou quando ler alguma coisa, se aquilo tem lógica ou não tem. Se eu não tiver a base, eu vou comprar gato por lebre. E tudo que um médio chegar para mim, eu vou dizer que é verdade. Não, porque ele é médio. Como o Michelini falou, é a estrela do centro. Então, o que ele diz é verdade? Não. Ele é um ser humano, ele erra e ele pode também estar obsidiado. Ah, você vai dizer, e os mentores da casa? Os mentores da casa auxiliam, mas permite que os obsessores influenciem para testar a gente. O próprio Chico foi testado. Emmanuel permitiu que um espírito tentasse enganar. Ele pergunta a Emmanuel, eu não me lembro a história como é, quem se lembrar aí me diga, mas Emmanuel, por que você deixou de fazer isso? Para lhe testar, para você saber. Então a gente não é pego pela mão deles, não vão pegar a gente pela mão e sair guiando, não. Eles estão ali de lado, ajudando, mas o trabalho quem tem que fazer é a gente. Então, a base é a codificação. Vamos estudar, vamos debater, vamos conversar, para que a gente não caia nas armadilhas. Como o Bruno falou, o mal, ele é craque. É como tem lá no Livro dos Espíritos, né? Porque o bem, né? Porque o mal, ele é ousado. Ele atira, ele vai em cima, o bem é tímido. A gente vê, por exemplo, uma novela, um filme, a mocinha, o mocinho, pessoas bonitas. Aí você vê a pessoa que é má. Ela tem um glamour, tem uma roupa, uma maquiagem que chama a atenção.
enquanto a mocinha é aquela coisinha simples, é bonitinha, mas é aquela coisa simples, é aquela coisa tímida. O Paulo, ele é exuberante. Quando ele entra, ele chama a atenção. Pode ver nos filmes, nas novelas, que é bem assim. E o povo termina até torcendo, né? Torcendo para o vilão. Porque ele é inteligente, porque, né, ele arma as coisas. É exatamente a Né? Hoje função em dos dia tá psicopatas, né? Os Sim, psicopatas, eles é. vestem o personagem que é necessário para aquela Isso, ocasião. exatamente. E ele seduz de tal forma que a espiritualidade do plano inferior, eles são inteligentes, altamente inteligentes, sensíveis, no sentido de saber o seu ponto fraco, e ele vai designar, também existe a hierarquia, lógico, existe a hierarquia, e eles vão designar pessoas para fazer determinadas ações. E aí então tem um plano, tudo está organizado também, lá não tem bagunça não. E a hierarquia é seguida rigorosamente. Então, quando assim existe essa questão da obsessão, né, principalmente, então eles estudam a pessoa, ele estuda a pessoa, estuda o gosto, estuda tudo da pessoa, né, a personalidade, tudo. Enfim. E aí então ele vai utilizar de técnicas da hipnose, né, várias técnicas para justamente ir filtrando e incutindo na mente da criatura determinadas ideias que fogem da ideia, não é, daquele grupo, enfim, essas coisas. Então acontece que na época de Moisés ele proibiu realmente, porque ele, antes de tudo, também ele era legislador. Então ele tem outra função, ele não era apenas alguém que representava assim a vontade de Deus ou assim, a ideia de Deus, não, ele era também legislador, e como legislador o povo era primitivo, então ele tinha que ter uma postura condizente com aquele nível de sociedade. Então a sociedade ela era limitada, a gente não tem nem noção, porque a gente já está num nível diferenciado, né? Já estamos assim, na transição para a regeneração, então já estamos melhorzinho. Mas naquela época, ele tinha que realmente se impor. Ele tinha que estabelecer leis rigorosas e punições rigorosas para poder conter os impulsos sombrios de todos nós que estavam naquela época, né? Certamente. Então cada época está realmente caracterizada justamente pelo nível de espiritualidade que a pessoa já alcançou, o nível de moralidade. Então, quanto mais a pessoa tem essa consciência de Deus, da espiritualidade, e esse propósito sincero do coração de evoluir, de se esforçar, de se sacrificar, então a pessoa vai evitar de ter a dor? Não, não vai, porque nós vivemos em sociedade para ajudar uns aos outros. E a própria convivência já vai ajudar a gente a dizer assim, a medida das coisas. Ora, tem que ter calma ali, tem que ter calma acolá, vá devagar aqui, tenha paciência e tal. Mas isso são coisas, são as provas da vida da gente, né? Então Moisés tinha que realmente ter aquela postura diante daquela sociedade. Hoje a gente tem adotado a codificação, né, de Kardec, né, espírita. Então a gente precisa realmente estudar continuamente, porque a gente, cada vez que eu estudo cada obra, a Gênese, Céu e Inferno, o Evangelho já é de cabeceira, todo dia. Tem uma visão nova. Exatamente. A gente tem uma visão nova. A gente vai entender um trecho que a gente leu diversas vezes, mas a gente não entendeu aquele sentido. É verdade. A gente já entendeu outro sentido. Porque também a espiritualidade, nossos guias espirituais, mentores, nos assim, instruindo espiritualmente, né? Então eles nos instruem, e quando a gente acorda de manhã, então a gente já se renova, a gente tem outras ideias, a gente ganha uma força que a gente não sabe nem de onde é que vem. Não é isso? Porque os nossos mentores espirituais se encontram conosco e nos orientam. Até mesmo nos estudos. Eu sou suspeita, eu amo estudar. Eu amo estudar, Bruno. né? Então, assim, a gente precisa realmente ter essa continuidade de estudo para poder saber onde está a verdade e onde está a impostura, a mentira, né? Onde está a falácia, onde está a narrativa criada. Então, é preciso ter lucidez.
em todos os atos da nossa vida. É preciso ter lucidez, sinceridade, sabe? E esses são princípios que eu sigo. Eu sigo. Então, a gente precisa realmente ter essa vontade de ser uma pessoa melhor. Não que a gente vai ser melhor que os outros, mas a gente tem esse compromisso conosco, com a nossa consciência. Não para fazer para agradar quem quer que seja. Esse não é o propósito. É preciso a gente ser sacerdote de si mesmo. E para ser esse sacerdote de si mesmo, como Jesus se referia, né? É preciso que a gente tenha um conhecimento. Conhecimento e desenvolver um sentimento. E aí a gente vai ter uma qualidade de vida surpreendente. Obrigada. Pronto. Aí nós seguimos com a lei mosaica, né? Que vocês já falaram também um pouco, que se divide na lei de Deus, que é o Decálogo, os 10 mandamentos, onde não foi alterado, e a lei civil, que é o que nós estamos falando até agora, ou disciplinar, feita por Moisés para educar o povo embrutecido. Lei que hoje em dia já não faz mais sentido algum, né? E no decorrer do capítulo, ele até faz comparações, né? No caso, a igreja ainda se detém tanto nos livros de Levítico e Deuteronômio para demonizar as manifestações, porque né, elas também não colocam em voga nos nossos dias o olho por olho, dente por dente, por exemplo, né? Uma vez que nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento é não matar. Então, daí já rebate com a pena de morte de Moisés. Mas... É não? Não. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não matar deve ser o quinto. É o quarto ou o quinto. Porque o primeiro eu sei. Amar a Deus sobre todas as coisas, realmente. E é o próximo com a mesmo. Mas é isso. E para educar o povo embrutecido, até que surgiu Jesus, né? Com toda a lei de amor e de perdão, onde ele disse que não veio para Destruir a lei. isso, me ajudem, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Jesus encarna na Terra e vem nos ensinar o amor, o perdão e a caridade. Ainda assim ele falou: eu não vim destruir as leis. E realmente não veio. Jesus veio adaptar essas leis aos dias atuais. Porque hoje a lei e o código cristão são os ensinamentos de Jesus. Em todas as passagens, Jesus diz: vós sabeis o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Se te baterem na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Né? Ou seja, Jesus não veio destituir a lei, né? Porque naquela época era necessário. Mas hoje em dia não se faz necessário. Qual é o não matar? Tá aí, é o quarto ou o quinto? Deixa eu ver aqui. Quer que eu leia todos? Não. O primeiro é: não terás outros deuses além de mim. O segundo: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto,
porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, que é o quarto, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás. Eu creio que Sim. não. E O quinto cadê é honra teu pai e tua mãe. O sexto é não matarás. O sétimo é não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Respondida a pergunta? Aí o quinto foi qual? O quinto foi Tá dizendo aqui honrar que é teu pai e tua mãe. honrar é pai e mãe. Pai e Não é mãe. não matarás. Aqui está não matarás no quinto, no É mesmo? Evangelho, segundo o Espiritismo. É porque aqui tem 11, ela tem. Eita. Bom, aqui É isso que eu ia dizer, aqui né? é o Porque que está na tem. Bíblia, né? Assim, que está escrito na É Bíblia. por isso que eu tava dizendo, tu tá vendo isso aonde? É porque é na Bíblia, né? O que está escrito na Bíblia. Agora, é porque Allan Kardec, eu não sei se ele alterou a ordem. Eu acho que ele sintetizou, ele Mas, alterou a ordem. mas a ordem aqui não matarás no quinto. No Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas na Bíblia está assim essa ordem. Não matarás é o sexto. Eu Mas tinha, isso não tem tinha importância. visto. Importante A ordem não. Não altera o próprio. Eu tinha visto, não sei se eu estou fazendo confusão, que, na verdade, os 10 mandamentos não eram 10, né? Eram infinitos, esqueci o nome, infinitos não, mas vamos dizer assim, eram 400 que depois foi diminuindo, até que foi enxugado e ficou nesses 10, né? É nesse que ela falou, eu disse, eu guardar o sábado. Eu achei que Era não isso, tem. mas na Bíblia Tem? Hebraico significava ele sábado, era o terceiro. Ah, é? As leis mosaicas são 600 e não sei quantos, né? Esses 10 é que eles dizem que esses 10 não foram alterados. E a lei mosaica, esses 600 e tal artigos. Então, no caso, ainda é são 600 e tal cumpridas- artigo, é a lei civil. A lei civil. Sim, Ainda são cumpridas pelo povo hebreu. Né? sim. E por aqui também, né? Eu não entendi essa. Não, a única coisa que me chamou a atenção foi a questão do. Atenção. Essa história de guardar o sábado. O judeu ainda guarda Ah, hoje. o judeu. O judeu guarda. E os adventistas? Existe também. A gente não tá falando da gente. Não, eles ainda cumprem, né? são ordenações humanas, né? São as práticas, né? Aquele também de comer carne, não comer carne durante a Semana Santa, né? Tem muitas coisas. Que vieram daquela Para época. estudar os hebreus e são coisas que a mulher tem que andar atrás do homem. É muita lei assim, miudinha, muita coisinha que interfere na vida íntima da pessoa. Como é que você deve falar, como é que deve agir, como é que deve dormir. A mulher, quando está menstruada, tem que ser afastada. É muita coisinha, né? E tudo isso está na lei deles, e eles cumprem essa lei. Pronto, é isso. Vamos para as nossas considerações. Vamos abrir o debate, mais do que já está aberto, e vamos continuar conversando. Ô, Teresa, deixa eu falar um Porque pouquinho. senão eu vou entrar no. Deixa eu terminar aqui rapidinho. Na próxima. Sobre essa questão, eu não encontrei. Eu estava estudando, eu não encontrei, mas eu boto no grupo. Existem duas referências aos 10 mandamentos que eu considero para mim como seguros. A primeira é dentro do Livro dos Espíritos. Os 10 mandamentos estão resumidos nas leis, que é a parte terceira, são eles. Tá? E a pergunta é logo antes, mas eu não sei qual é, não achei, estava procurando aqui, eu não encontrei. Mas assim que chegar em casa, meu livro está riscado, eu tiro uma foto e envio.
E o outro é também no livro Evoluções dos Mundos, onde o próprio André, ele pega os 10 mandamentos e escreve de acordo como ele, abre aspas, né, acha devido. E assim, não existe uma modificação desses 10 mandamentos, não. Mas existe uma percepção, uma visão um pouco mais avançada do que a que foi dita quando Moisés trouxe. Porque, como a gente pode ver, acho que é no oitavo, no décimo, que não desejarás, né, o asno, o boi e a mulher do próximo, né, como se a mulher também fosse posse do homem, né? Então a gente vê que nas próprias 10 mandamentos, né, e não é que está errado, mas existe uma interpretação de acordo com a época cultural, justamente. Aí o André vem trazer isso, Evolução dos Mundos. Eu fui aqui dessa aula, vou puxar aqui e leio para a gente. E Livro dos Espíritos, parte terceira, que são todas as leis, é justamente, se eu não me engano, são 10 ou 11 leis, que aí vai a lei natural, a lei do trabalho, da destruição e tudo mais. Essas leis são justamente a explicação mais aprofundada de cada um dos 10 mandamentos. E houve então Eu vou pegar agora. um enxugamento, né, desses mandamentos. Pode ser falado assim? Hein, Bruno? Nessa evolução dos mundos, ele elaborou. É uma elaboração. Pronto, falar em elaboração, né? Quando a gente fala que Jesus não veio para destruir a lei, mas ele veio para adaptar, né? Para adaptar essas leis ao povo da época dele, que já era um povo bem menos embrutecido do que o povo da época de Moisés, e que ainda assim ele precisava falar por parábolas, né? Porque se ele falasse como deveria ser dito, o povo não entenderia. Aí a pergunta que fica para nós depois que você falar. Afinal, por que Moisés proibiu de evocar os mortos? Porque Eu achei era um embuste. sobre os 10 mandamentos, ó. Livro dos Espíritos, pergunta 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, Mas desculpa, é sociedade. o quê, Bruno? Pergunta 648, Livro dos Espíritos. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? Aí é a parte terceira do Livro dos Espíritos, que é o terceiro livro, né? Compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, justiça, amor e caridade. Aí os Espíritos respondem. Essa divisão de lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e da natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode, pois, adotá-la sem que por isso tenhas qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei, justiça, amor e caridade, é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as obras. Isso aqui é a pergunta 648 e no livro de André Luiz, capítulo 20. Deixa eu só ver qual é o nome do capítulo. Corpo espiritual e religiões, do Evolução em Dois Mundos, parte primeira. André Luiz, é porque é muito... Vocês querem que eu leia? Temos tempo. A André Luiz fala na primeira, ó. A palavra da esfera superior gravava a lei de causa e efeito para o homem, advertindo-o solenemente. Consagra amor supremo ao Pai de bondade eterna, nele reconhecendo a tua divina origem. A primeira lei, né? Aí a segunda. Precata-te contra os enganos de antropomorfismo, porque padronizar os atributos divinos absolutos pelos acanhados atributos humanos é cair em perigosas armadilhas de vaidade e orgulho. Aí o terceiro, abstente de envolver o julgamento divino na estreiteza de teus julgamentos. O quarto, recorda o impositivo da meditação em teu favor e em benefício daqueles que te atendem na esfera de trabalho, para que possa assimilar com segurança os valores da experiência. Quinto, lembra-te de que a dívida para com teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. Sexto, responsabilizar-te-ás pelas vidas que deliberadamente extinguires. Sétimo,
Foge de obscurecer ou conturbar o sentimento alheio, porque o cálculo delituoso emite ondas de forças desorientadas que voltarão sobre ti mesmo. 8º, evita a apropriação indébita para que não agraves as próprias dívidas. 9º, desterra de teus lábios toda palavra dolorosa, a fim de que não se transforme um dia em tropeço para os teus pés. E 10º, acautela-te contra a inveja e o despeito, a inconformação e o ciúme, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade, ao preço do esforço próprio, porque os teus pensamentos te precedem os passos, plasmando-te hoje o caminho de amanhã. Existe, e aí quando eu estava estudando isso, eu fui fazer algumas pesquisas e existe, eu não achei meio que uma certeza sobre a ordem deles, né? Uns, É eles, diferente do evangelho, inclusive. uns eles têm se realmente o primeiro, que é o de amar a Deus sobre todas as coisas, ele realmente fica ali. Mas uns eles vão modificando essa ordem. Eu não sei, aí eu não sei explicar. Se alguém puder explicar. Realmente não tem importância não, segundo, Exatamente. terceiro, quarto, seu décimo, não vai influenciar. É, contanto que estejam Importante que a gente entenda que a parte terceira do livro dos Espíritos é justamente a explicação dos 10 mandamentos, do Decálogo. E aí é onde o bicho realmente vai pegar, porque ali é profunda, né? É bem extensa o terceiro livro do livro dos Espíritos, né? Não é terceiro livro agora, é terceira parte, né? na, na, Vai falar ainda? na tradução de Haroldo, também consta esses 10 mandamentos lá do Novo Testamento? Novo Testamento? Ele só fez o novo, Não, né? ele fez o novo. Ele foi o antigo, não? Ou novo? Ele tá traduzindo. Se não acabar nessa encarnação, na próxima ele vai vir e vai fazer. Porque aquele homem trabalha. Vai, né? é. É um judeu, né? Então, gente, também, né, enquanto vocês falavam aqui, eu me lembrei, eu acho que foi o 8º item aí, que falou de enriquecimento, né? Que, no caso, certas igrejas levam tão ao pé da letra o que está escrito em Levítico, né? Aliás, é o que a gente mais vê quando eles falam em praças públicas ou nos próprios discursos, porque em Levítico, artigo tal, justamente para proibir essas manifestações com os mortos, né? Que eles também muitas vezes não se deram ao trabalho de pesquisar mais sobre o espiritismo e pensam que até hoje, né, o espiritismo é as tábuas Ouija, o copo que os espíritas consultam os mortos, evocam os mortos no sentido de fazer adivinhações sobre o futuro, né? Então, eles também não levam em conta para proibir, para ser contra o enriquecimento, né? O enriquecimento que um dos itens é que os sacerdotes não podem usar a religião para enriquecimento próprio, né? E é o que a gente vê muito por aí nessas. É porque assim, eu pego uma coisa que eu acredito, eu vou lá na Bíblia e eu tiro aquilo que me interessa, né? Me interessa, eu vou usar. Aquilo que não me interessa, eu esqueço. Mas eu não posso ler a Bíblia, os evangelhos, de formas isoladas, eu tenho que ver tudo. Né? Mas aí a parte da evocação do morto, eu não acredito que possa ser evocado, então eu vou defender isso. Só que eu não vejo um contexto histórico, eu não analiso nada, porque não me interessa. Não. Eu estou vendo meus interesses. Então, aquele trecho eu isolo e começo a dizer que não pode evocar o morto porque Moisés disse. Por que ele disse isso? Como foi? Vamos ver o contexto? Não, isso não me interessa. Eu não acredito que possa evocar, então eu vou defender que está lá na Bíblia. Né? Esquece que tem outras coisas que a Bíblia diz que contradiz. Então é muito cheio de contradições. A Bíblia tem contradições. Se a gente for levar o Pedro, por isso que a gente tem que ler ela toda e analisar todo um contexto para trazer para a nossa realidade. Né? Sim. Mas é muito usado, principalmente os evangélicos, aqui não vai nenhuma crítica, mas é que eles usam muito,
principalmente o Velho Testamento, eles usam bastante para trazer os pontos de vista dele. E tem coisas interessantes até. Eu estava vendo aquele pastor Cláudio, né? Cláudio. Ah, sei. Ele pega um trecho Muito lembrado. da Bíblia, um trechinho de 3 linhas, ele dá uma aula que eu fico, onde é que esse cara foi buscar essa interpretação? Ótima interpretação, mas ele interpreta do jeito dele, Uhum. o que ele acha. Então ele traz coisas ali magníficas, ele traz, mas é no contexto do entendimento religioso dele. Mas aí é um crédito dele. Mas aí a gente não pode interpretar só do meu ponto de vista. Eu tenho que analisar como um todo. Se a Bíblia está certa num ponto e está errada em outro, só vou pegar aquilo que me interessa. E não pode ser assim. E assim, você falando, eu me lembrei que também, né, no decorrer nas palestras, né, que eu vi, porque são coisas soltas, a minha cabeça é louca. Aí também que esses espíritos de adivinhação, entre aspas, que perduram pelos nossos dias, também podem ser vistos como as cartomantes, os jogos de búzio, né, as adivinhações de São João, São Pedro, que é a vela no copinho d'água para fazer A borra de café. a borra de café, que são crendices, eu acho resquícios, digamos assim, que vem desde aquela época. E pegando também para eu não esquecer, os sacrifícios humanos que ele fala, mas não especifica, né? Que foram crianças que eram usadas, né? Eram sacrificadas para também ver essas adivinhações, né, nessa época, e isso se estendeu até a Idade Média, os sacrifícios humanos. E você pegando o que o Bruno falou agora há pouco sobre o ladrão, que hoje, antigamente estuprava, né, fazia um monte de coisa, hoje só vai roubar. Antigamente a gente sacrificava do humano. Hoje a gente já está sacrificando galinha, bode, já é um progresso. Já é uma melhora, né? Então houve um progresso. Se a gente começar a olhar, como ele falou, olhar todo o contexto, não só se olhar. A gente critica então, porque há esse sacrifício de algumas vertentes religiosas praticam isso ainda. então os sacrifícios humanos seriam oferendas. Oferendas, né? Para Para os agradar a espíritos, Deus. Hoje eles agradam com um animal. É errado, mas é uma evolução, não deixa de ser uma evolução. E daqui a algum tempo eles não vão mais, a gente não vai ter mais nem esse tipo de sacrifício de animais, tá vendo isso, né? E até está evoluindo, né? Porque a minha galinha veio dessas galinhas Sua galinha, vivas, né? Ou seja, a vivas, história da sua galinha. que jogaram numa oferenda. Aqui no livro ele traz um exemplo, né, da citação que ele coloca, onde eles falam: não ides procurar os mágicos, está dito no livro Levítico, não dirijais aos adivinhos nem à pergunta. Ele vem trazer o texto aqui mais completo. Não vos desvieis de vosso Deus para ir procurar os mágicos. Então ele está dizendo por que não quer que você vá procurar os mágicos. Não é simplesmente não procurar, é não desviar de Deus, não tirar os ensinamentos de Deus para ir obedecer, vamos dizer assim, ao que aqueles adivinhos, aqueles mágicos, ou seja lá o que for que eles procurassem, estão falando, né? Estão dizendo. Então, ele diz assim, tudo ele vem trazer um contexto, né? Como, por que ele está dizendo isso? Por que não fazer aquilo? E a gente tem o hábito de pegar uma linhazinha daquele contexto e trazer para a minha conveniência, né? Eu quero que seja assim, eu quero que você obedeça desse jeito, eu quero fazer assim. Então, o homem tem essa capacidade. A gente não pode esquecer que uma coisa que a gente vai fazer um estudo da Bíblia, né, segundo o Bruno, mas a gente não pode esquecer que... Sim, segundo o Espiritismo, mas o idealizador Bruno, a gente não pode esquecer que a Bíblia, a nossa Bíblia, né, a que a gente conhece aqui no Ocidente, né, o nosso livro sagrado aqui, é o
a história do povo hebreu, né? Então, ali a gente vê reis, porque é a história daqueles que cresceram, que lutaram, que eles fizeram coisas horríveis, eles fizeram coisas, por isso que Ricardo disse assim, tem muita contradição na Bíblia, não é que eles estão dizendo que aquilo é o certo, a gente fica querendo ler a Bíblia como se aquilo ali fosse Deus que tivesse mandado o homem escrever e que ali fossem as leis, que tem que seguir aquilo. Não, eles estão contando a história do povo, como é que aquele povo evoluiu, como é que cresceu. Aí Jesus, sim, Jesus vem mostrar um Deus que vem fazer toda a diferença de tudo aquilo que aquele povo viveu, de tudo aquilo que aquele povo entendeu, né? Que evoluiu até aqui. E Jesus vem alterar muita coisa, né? Porque quando ele vem dizer que você aceitar que você exclua a mulher, por exemplo, né? A mulher adúltera, né? Ele está abrandando a lei mosaica que mandava apedrejar, né? Então, é uma evolução também para aquela época. Então, a gente vai vendo assim, mas não vou entrar nisso não, que você vai falar disso depois. E ele A gente conversar, vai- né, com a mulher do poço Ele naquela falar com a época, mulher, ele vem não poderia, trazer, não poderia exatamente, ele vem trazer a falar mulher com para a mostrar mulher, que ela não é um objeto, ela é um ser. Ele vem trazer as crianças, né, que não são coisas, né? É um ser, né, é um filho de Deus também. Ele vem trazer aqueles que são marginalizados, né, como os leprosos, que eram excluídos e deixados à morte. Então, tudo isso, as mulheres também, elas eram excluídas, ficavam à margem da cidade, ficavam lá fora. A mulher que ficasse viúva, que o irmão não quisesse casar com ela, ela estava excluída, ia viver, não podia voltar para os pais, não tinha mais família, e ia ficar morrendo de fome fora da cidade. Então, são coisas que a gente vê ali da história e que Jesus veio mostrar que essas que são pessoas, né, que são próximas. Jesus veio fazer uma revolução, né? Ele realmente era um revolucionário, através né? do Deus de Vem trazer amor, um né, que Deus não para era ajudar a gente, né? Vem o trazer Deus um de Deus com punição. amor, exatamente isso. Um aspecto que eu lembrei agora, antes que a ideia vai embora, né? É que, assim, estudando, assim, as origens, né, das anotações, dos livros, né, dos incunábulos, dos primeiros livros, né, que não existiam os livros, né, só com Gutenberg, que quando se efetivou isso aí na Idade Média, né, mas assim, a gente tem um ponto que a gente tem que também entender, é que a Bíblia que nós temos hoje, ela não é fidedigna. A Bíblia que a gente poderia se ater, que tem menos problemas, é a de Jerusalém. Por quê? Porque, assim, de tradução em tradução, mudando de uma língua para outra. Então, cada pessoa que traduziu a Bíblia, ele traduziu botando o seu ponto pessoal, seu entendimento nas passagens da Bíblia. Então, assim, é questionável até a determinadas expressões, né, tanto do Velho como do Novo Testamento. Algumas questões, algumas expressões, né, que Allan Kardec, inclusive, falando sobre, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre honrar o pai e a vossa mãe, né, ele diz sobre a questão das interpretações, que algumas interpretações, ou Jesus não disse isso, ou não são deles, ou foi mal interpretada pela pessoa e a pessoa escreveu. Então, veja como é assim sutil. A gente, quando vai se deter em determinados textos, a gente também tem esse olhar mais amplo, histórico, porque pode também ter tido falha de quem traduziu, entende? Tanto é que o Haroldo teve essa iniciativa de fazer a tradução, lógico, quem foi Haroldo, né? É bom a gente saber, mas ele foi alguém que realmente tinha conhecimento dessa questão bíblica, né? Enfim. Então, assim, ele se propôs né? Ele assim, já traduziu o Novo Testamento e vai estar traduzindo agora o Velho Testamento. Então, assim, ele está traduzindo literalmente, sem fazer interpretações. Agora, o que é que ele faz? Estudo epistemológico, ele pega os termos, as expressões e diz assim, naquela época significava isso. Então, já dá uma luz para a gente entender a Bíblia, né? O Novo Testamento, como também o Velho Testamento. Mas o Velho Testamento ainda ele não publicou, né? Tá traduzindo ainda.
que é muito grande, né? Então, o Novo Testamento, que era mais curto, poucos livros, então ele já lançou luz a muitas expressões que a gente não entendia antes, né? Porque para nossa época é difícil de entender realmente. Então, por isso que a gente não pode, tudo que a gente lê, não deve entender literalmente. Literalmente. A gente tem que entender o contexto, as expressões, a cultura do povo da época, né? Como as pessoas se expressavam, como elas viviam em sociedade, tudo isso a gente tem que realmente ficar atento para a gente não cometer erros também, né? Não propagar também narrativas que a gente vai criar em torno daquilo que a gente entendeu, né? É só isso mesmo. Muito obrigada. A gente viu uns capítulos atrás de um padre, né, que o Papa mandou ele fazer, juntar tudo que existia de livro sagrado para criar a Bíblia, né, para fazer a Bíblia, e ele dizendo que você tem que tirar isso, tirar aquilo, ele dizia, você quer que eu crie coisas, né, onde as pessoas já acreditam numa coisa. Então a gente vê como foi manipulado para chegar a essa Bíblia final São que a gente tem. Crisóstomo. Eu não lembro mais Antes de não. você deu essa aula, eu Foi, também mas eu não lembro completei. mais não. Não lembro o nome do camarada. Jesus. Não, foi Aqui, Jesus. só para também citar 2 tópicos, né, que eu estou me lembrando da palestra do Deninho, que ele fala da transfiguração de Jesus, né? Quando Jesus subiu ao monte, que ele ter a transfiguração em Elias e Moisés, dos 12 apóstolos, ele levou 3. Ou seja, que ele diz que será que apenas esses 3 apóstolos estavam, né, na época com a consciência necessária para entender, né, a Era médio de transfiguração. apoio. Era médio de apoio. Quantos desses apóstolos Não sei estavam quem, dormindo na hora? quais foram os 3. Quantos desses apóstolos estavam dormindo Não na hora? diz. É a foto, são os 3 que estão Estou dormindo. dormindo para doar o ectoplasma. Como Doando foi, não ectoplasma. entendi. Então, ele levou esses 3. São esses 3 apóstolos aí, são médicos de efeito físico. E aí já tem uma foto muito famosa, né? E eles dormiram lá? Eles estão lá dormindo, deitados, e tem a materialização, né? Quem fala muito sobre isso aí já é Paulo César Frutuoso. Ele fala muito bem sobre essa questão. Então foi durante a noite. Não, eu não sei de Porque que hora eles foi, não. dormiram. Aí tem que perguntar. Não vamos ser Porque eles dormiram. O médium, Ô, gente, vocês sabem que eu... o médium de doação de ectoplasma, ele entra não é sonambulismo não, né? Ele entra em transe, né? E aí ele apaga, né? Ele doa, né? Porque é o plasma de dentro das células, né? Aí tem perda da sua massa corporal para que outra possa se formar. Aí existe esse sono aí. Você acha que Jesus levou esses 3 por acaso? Inocente. Não é nem por isso, mas... Enfim. Porque a gente precisa estudar a Bíblia na ótica espírita, que aí a gente vai entender muita coisa. A gente vai pegar, não é transfiguração, aí a gente tem materialização. Pronto, mas foi justamente isso que ele explicou e eu também não entendi, mas enfim. E quando as pessoas falam com ele, né, a respeito de psicografia, como é que você acredita que um espírito vai dizer para um médium, um suposto médium, as palavras, e ele vai escrever livros e livros e vai colocar em nome daquele espírito, né? Aí ele diz, e o que é a Bíblia, se não um grande livro de psicografia? Né? Porque a Bíblia foram os ensinamentos através do tempo que foi juntado e é a maior obra de psicografia que já ouvimos falar. Considerações a esse respeito? Ricardo, eu? Pelo menos os médios. Concordam? Eu tenho uma média do meu lado aqui que vai falar muito melhor. Não, eu concordo, realmente existe muita coisa mediúnica da Bíblia, existe, lógico. Existe a história, é um livro histórico, então
Eles vivenciavam aquilo e foi escrito realmente. Dizem que, inclusive, o Decálogo, os 10 mandamentos, seria como é que dá o nome que é? Fotografia direta, né? Tem essa vertente. Cinematografia, dizem, né? Não sei. E é, né? Foi Então, ela se fez. na tábua, na pedra. Na pedra, na tábua, eu não sei. Vamos dizer assim, a escrita se materializou ali, dizem, né? Eu não estudei sobre isso, mas eu já ouvi alguns palestrantes falando isso. É muita coisa mediúnica, já existe, a mediunidade existiu desde que o homem é homem, que está aqui na Terra. Então, só foi a questão de ótica, de entender. Foi preciso Allan Kardec vir e codificar, organizar, planejar tudo isso, mas isso é coisa que já está com a gente desde que a gente começou a encarnar aqui como homem. Então, isso não é mistério, não. O pessoal que complica. Muitos interesses estão aí envolvidos, interesses particulares, interesses financeiros, interesses outros escusos, mas que isso é o ser humano. A coisa pode ser a coisa mais limpa do mundo. Quando o homem põe a mão, vai ter problema, vai deturpar, mas isso faz parte da evolução. Não nos admiremos, não nos choquemos com nada. Porque tudo é o bem, tudo é bom. Deus só fez coisas boas. Tudo de mal, quem faz é o homem. Mas isso é a marcha evolutiva, a gente vai chegar lá. Uns mais rápidos, uns mais devagar, uns sofrendo mais, uns sofrendo menos. Cada um faz a sua marcha. Estamos juntos. Juntos e misturados aqui. Aqui na Terra encarnada é todo mundo junto e misturado. No plano espiritual a coisa muda um pouquinho. É todo mundo junto, misturado, que vibra igual. Porque se vibrar diferente, se separa. Não vamos para os mesmos lugares. Eu me lembrei agora de uma palestra que eu assisti ontem, um pedacinho, sobre o Vale dos Suicidas, né? E justamente isso, o que é plasmado, né? Que se transforma naquele lugar horrível onde todo mundo está numa frequência X e está lá todos envolvidos naquela esfera tenebrosa, mas que conforme o tempo também sairão de lá. Com certeza, todos vão sair. Todos. Não existe pena eterna, a gente viu isso aqui, não existe isso de pena eterna. A pena vai durar enquanto minha culpa estiver. Quando eu entender que errei, pedir perdão e pedir uma chance para reparar o mal, a mão vai ser estendida e a gente vai ser retirado. Por isso que não existe esse negócio de pena eterna. Pode ser eterna dependendo do ponto de vista. Ela vai chegar e cair no assunto que eu adoro, que é o tempo. Vai durar enquanto... Pode durar o quê? Um segundo? 100 anos? 1000 anos? O mundo espiritual aí é com o Bruno. O Bruno gosta muito desse assunto. Você está se familiarizando. Então, parece que é eterno porque é muito tempo para o espírito, porque ele não tem essa noção, é percepção do tempo, tá bem, Bruno? Então é isso. Aí parece que eu vou ficar aqui para sempre. E não é, não existe pena eterna. A pena vai durar conforme eu queira me modificar. Você falou do Vale do Suicida. Quando esse espírito vê que o que ele provocou com ele mesmo não surtiu efeito, e ele se arrepender de coração, porque não tem como mentir. Não tem como mentir para Deus. Quando você se arrepender de coração, você vai ser identificado, o seu arrependimento vai ascender no Vale do Suicida e você vai ser recolhido. Você vai ser tratado. Agora, tá pronto? Tá bom? Entendeu que errou? Agora tu vai voltar. Vai voltar para fazer tudo de novo e passar na prova. Porque essa situação que tu fugiste vai voltar novamente para ti. Em algum momento para tu passar por ela e superar. É isso. Só uma perguntinha, saindo um pouco do assunto, né? E entrando no Vale dos Suicidas. Não. Não, só uma perguntinha. No caso, os chamados legionários de Maria, né? A Legião de Maria que recolhe esses espíritos arrependidos e tal. É um dos grupos que trabalha lá no Vale, né? Não é o único grupo que faz essa... Dê muita ajuda, né? ali, né? Porque tem também, enfim,
o grupo que André Luiz estava. Que foi? Aquele livro, assim, Memória de um Suicida, meu Deus, é tão impressionante. Muita gente que eu conheço, espíritas, não tem coragem. A palestra era justamente Não tem coragem de sobre ler o esse livro, Vale. porque ele tem cenas chocantes. Me devolveu. Não, vai você. Eu ia adorar. Era mesmo. Só que ele me devolveu. As pessoas, eu não sei se é porque eu tenho assim, simpatia pelo tema, eu estudo ele já há algum tempo, e assim, vez que outra eu estou relendo determinadas obras que eu considero assim histórica, porque a Ivone A. Pereira, quando escreveu esse livro, foi na década de 30. Meu Deus! E olhe que tinha ainda as expressões e tudo que foi retirada porque as pessoas não teriam coragem de entender. É a mesma coisa com aquele livro de Ranieri, né, que foi assim, eu acho que foi inspirado por André Luiz, não sei, o de Ranieri, que eles falam sobre sexo além da morte, e o outro também, o abismo. É muito impressionante. Você fica tão assim, meu Deus, nunca na minha mente passou uma ideia sequer do que está descrito aqui. Então, assim, determinados assuntos, também o livro, não sei se foi o Nosso Lar, um dos livros de André Luiz, a federação não aceitou e teve que suprimir o texto, porque estava descrevendo, aliás, foi no livro da Libertação, tinha, assim, um texto, tinha informação que era muito chocante, era parecida com a do abismo, por exemplo. Então, naquela época, eles não aceitaram. E aí foi, assim, quiseram interrogar o Emmanuel e o André Luiz para poder saber por quê, né? Que presunção, hein? Não, foi interrogar, né? Aí eles assim, aí Chico Xavier, humildemente, meu Deus, que homem aquele. Ele diz assim: olha, meu irmão, se você que está no na maior representatividade assim, do órgão representando o espiritismo, não está aceitando, então talvez não chegou o tempo das pessoas entenderem isso. Aí foi suprimido. Então o livro Libertação não está completo. Foi tirado, acho que um capítulo. Entendeu? Então daí você vê, assim, porque às vezes as pessoas não estão prontas para saber da verdade. Ainda hoje. Não é? Ainda hoje. Às vezes, a ilusão, às vezes, brilha nossos olhos. A gente fica fascinado com a ilusão. E a verdade a gente não quer saber. Não é? Então, justamente, a gente aprende e cresce enquanto ser humano, né? Enquanto espírito, né? A gente vai crescer quando a gente também ter esse amadurecimento psicológico para entender determinadas coisas. Mas isso tudo é um caminho. Cada um vai assim, se programar, vai se melhorar, porque nossos guias espirituais estão aí. O trabalho é imenso. Eles têm uma disciplina muito grande. Nós, às vezes, saímos do caminho, mas eles estão lá. Sempre lá. Exatamente. Assim, opa, peraí, menina, olha, vem pra cá. Olha, você, tá? Entende? Então, por isso, assim, que como é maravilhosa a doutrina dos espíritos. Eu fico pensando assim, meu Deus, se não tivesse a doutrina dos espíritos, onde eu estaria? Certamente eu seria suicida. Porque eu tive crise existencial na minha adolescência. Mas Deus me colocou primeiro trabalhar em lugar que eu tinha que ter razão. A minha razão tinha que estar funcionando, que era na área da comunicação. E depois, não foi o acaso, fui apresentada a um amigo que era espírita, e aí eu me debrucei nas obras de Kardec, desde aquela época. E até hoje, né? Até hoje ainda, cada vez é uma surpresa. Meu Deus! Quanta coisa interessante, né? E as conexões vão acontecendo e você vai, assim, entendendo as coisas, né? Mas é isso, meus queridos. Muito obrigada. Não, mas terminei já. Ela falando desse texto, dessa explicação aí de libertação, me lembrou uma pessoa que disse assim: eu te falo das coisas materiais, tu não entende? Imagine se eu falo das coisas espirituais. Tem a ver bem com isso aí, né? Não sei quem foi que disse isso, sabe? É o mesmo pensamento. Precisa fazer uma aula aqui sobre história espiritismo. Isso.
isso. Tá aqui no Brasil, né? Estados Unidos. Uma não vai. Vai, sério, porque dá muito certo. Eu estou aqui, no meu caso, para controlar, como todos nós, as más inclinações, mas eu digo que antes do espiritismo, eu era uma panela de pressão, né? Eu era uma bomba relógio, onde a minha tolerância era aqui, se botasse aqui, explodia tudo e sai, meu filho, como já me disseram. Quando você ofende, você corta as pernas da pessoa e a pessoa fica com nada. Eu me arrependia profundamente depois e tinha dificuldade, ainda tenho, de pedir desculpas. Mas eu estou aqui para isso. Nós estamos. Para frear. Tamo junto, né? Tá aprendendo. Tem ninguém diferente. Né? É tudo o mesmo bolo. Aí eu fico massageando aqui, calma, calma. Mas é isso, gente. A primeira parte, né, foi Moisés, a lei mosaica. Na próxima quinta falaremos de Jesus, falaremos de Kardec, falaremos do Espiritismo, doutrinação, amor, paz, esperança, caridade. Que Deus nos abençoe. Muito bom. Muito obrigado, Tereza, pelo desafio e pela coragem. Vamos agradecer. Acho que tem muita coisa que a gente pode aprender ainda. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, eu tiro por mim, tá, gente? Nós, como espíritas, por mais que nós estudemos muita coisa, eu acho que falta a gente estudar a Bíblia. Sábado à noite. Mas, falando sério, nós precisamos, e quando a gente fala em estudar a Bíblia, é a gente entender a história que se passava naquele momento que aquilo foi escrito, né? Isso é muito importante, porque se a gente lê as passagens, inclusive aí de Jesus, e a gente não entende o contexto, a gente não consegue trazer essas informações, esses ensinamentos para a gente. Porque a gente entendendo o contexto em que foi dito, a gente identifica as pessoas, as personalidades, as características e a gente faz o quê? Traz para a gente. Aí a carapuça faz, né, encaixa. Então, temos um projeto aí, daqui para 2100, acho que sai. Brincadeira, cara. Mas é algo que vamos precisar muito, principalmente daquelas pessoas que têm o conhecimento de história, né? Porque estudar a Bíblia é você conhecer história, né, Michelina? E a história é fascinante. Exatamente. Perdemos uma historiadora, mas Podia pesquisar. Aqui Pronto, vamos fazendo para que a gente possa formar. De quê? Mais outro? Ninguém A gente não faz uma aula, a gente faz um grupo de estudo. Para debater? Todo mundo Ah. vai trazer sobre aquele ponto dele. Tá certo. Você não quer o sábado à noite de jeito nenhum, né? Você não quer o sábado à noite de jeito nenhum, né? Vamos fazer o sábado à noite, né? Ah, sim, entendi. Entendi. Vai estudar junto. Não assim, um vai preparar a aula, vai trazer a aula. Entendi. Tu acha que isso dá certo? Eu acho que tem que ter um dirigente sempre. O Ricardo me convidou, né, para ficar na mocidade nas terças-feiras, aí eu aceitei, aí a Ana mandou mensagem para mim, Bruno, precisamos conversar. E era minha esposa. Bruno, veja só, quantas vezes você vai ficar indo? Assim, meu amor, não sei, vamos comigo. Assim, mas vamos dosar, né? Tem um sábado à noite ainda. Até o sábado você quer me atirar, tá vendo? Vamos embora, né? Vamos trabalhar. Ela estou com ela. Tá com ela, pronto. Pois chegue perto dela que você já aceitou, aí Deus conselho. É aquela frase, sempre teremos país, se transformará, sempre teremos o domingo. Porque tem que ir na federação do domingo, né? E tem um projeto aí, um seminário, não sei. E não falta- lembrar da campanha do quilo, do primeiro e terceiro domingo. O que não falta são projetos para a gente aprender, né? E o que eu gosto sempre de dizer é que a gente está aprendendo, temos que colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, porque conhecimento morto
não vale de nada, né? Vamos pedir para o teu nome, eu esqueci. Dione, aparece no final, por favor. Nesse momento, vamos elevar nosso pensamento ao alto e vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por todas as dádivas que Ele tem nos concedido até o dia de hoje. Obrigada, Senhor, por tudo, pelas lições que nós vemos aprendendo. Obrigada pela proteção dos nossos mentores amigos. Obrigada pela oportunidade de aprender e compartilhar. Muito obrigada, Senhor, pela saúde, pela disposição de fazer o bem, pelo desejo sincero de fazer esse esforço do amar ao próximo como a si mesmo. Cada um de nós estamos aqui em suas posições, mas nós estamos com um único pensamento, é o pensamento de servir a Ti através dos nossos irmãos que nós nos deparamos no dia a dia. Que o Senhor nos ajude para que em nosso coração nunca se demore nenhum sentimento contrário à caridade. Que cada um de nós, no nosso esforço, possamos realmente oferir muitos resultados positivos no sentido de vencer as nossas más inclinações, vencer as nossas dificuldades de cada dia. Sendo assim, Senhor, passamos a palavra para o nosso irmão, para que ele possa dar por encerrado o estudo na noite de hoje. Na tua santa e bendita paz. Paz, luz e harmonia para todos nós.